Oi, criançada, mais uma vez aqui estou. Eu quero começar hoje contando uma bela história de 3 adolescentes, que é o Inácio, a Zezinha e o Gustavo. Quem escreveu essa história para nós foi o Alberto da Costa e Silva. Ela é dividida, a história, em 11 capítulos e cada dia eu vou gravar um capítulo para vocês, tá bom? O primeiro capítulo é A Travessia do Deserto. O segundo capítulo tem o nome de Tombouctou. O terceiro capítulo é Remando no Rio Níger. O quarto é a cidade de Cano. O quinto capítulo é Ifé, a cidade sagrada. O sexto é Lagos, a antiga capital da Nigéria. O 7 tem o título de Angola, parecida com a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, tá bom? Capítulo 8, Sans, Khoikhóis e Pigmeus. Capítulo 9, Gama, a antiga Costa do Ouro. 10, na Guiné-Bissau, onde se fala a nossa língua, português, tá? E o último capítulo é A Surpresa, ok? Então nós vamos ter sempre esse fundo aí da Rodovia dos Bandeirantes, tá? E sempre ouvindo música aqui no meu quarto, de onde eu vou gravando esses vídeos aí para vocês. Vamos dividir a história então em 11 partes, começando hoje, e não percam, cada dia nós vamos gravar uma parte. Vamos lá com a primeira, A Travessia do Deserto. Agarrem-se firmes que lá vamos, gritou Inácio do alto do seu camelo para a Zezinha e o Gustavo. E os três abraçaram-se às selas de madeira dos seus animais. Por baixo das roupas de árabes estavam uma menina magrinha e morena, de cabelos em tranças, e 2 meninos, também morenos, um pouquinho gorducho e de cabelos crespos, que era o Inácio. O outro era o Gustavo, um pouco mais espigado, de cabelos compridos e grandes olhos negros que os óculos tornavam ainda maiores. Eles eram primos e vizinhos. Os três tinham convencido o tio de Zezinha a levá-los em passeio à África. No início, os pais se opuseram. Não queriam que uma viagem longa por terras onde havia leões e outros bichos ferozes os separassem por muito tempo das crianças. Mas o tio era de confiança e tinha amigos na África. Garantiu que os leões não andavam pelas ruas das cidades africanas e que também os meninos estariam sempre em boas mãos. Nem preciso acompanhá-los de um lugar para o outro, esclareceu. Os meus amigos cuidarão deles melhor do que eu mesmo e farão com carinhos. Mamãe, suplicou Zezinha, me deixe ir, por favor. E o Gustavo para o pai. Eu mereço, veja as notas boas que eu tiro na escola. E o Inácio argumentou. Tudo o que estou pedindo é ir conhecer a terra dos meus tataravós. Mamãe, não foi a Portugal a senhora ver as terras dos seus pais? Ora, os meninos venceram. Durante semanas sonharam que percorriam as savanas, os imensos campos embaixo de algumas árvores e nas florestas africanas. Na imaginação, eles viviam uma aventura após outra e na menor delas eles remavam em canoas nos grandes rios perseguidos por jacarés e saltavam de uma árvore altíssima para outra agarrados em cipós. Agora estavam ali de verdade à beira do deserto, prontos para fazer o que não lhes tinha jamais passado pela cabeça, que era atravessar o deserto do Saara. Era alta madrugada, com o céu ainda escuro. Só após 1 hora de marcha é que os meninos puderam ter ideia de como era enorme a caravana, com muitas centenas de animais a se espicharem em linha sobre a areia do deserto do Saara. Quase a metade deles levava odres ou sacos de couro com água e cestas e caixas com comida. Os demais tecidos, artigos de cobre, contas de vidro e também armas.
A carga era preciosa, por isso acompanhava a caravana uma forte guarda de tuareguês, de turbantes, cobertos por longas túnicas azuis e armados de sabres e espingardas de cano longos. Os tuareguês é um tipo de povo nômade, isto é, eles não têm casa fixa e se deslocam de um lado para o outro constantemente, de oásis em oásis pelo deserto do Saara. Dos que acompanhavam a caravana, só se viam as mãos, os pés calçados de sandálias e os olhos, pois também o resto do rosto estava coberto por um pano, que é o litã. Montados em camelos mais velozes do que os outros, porque mais esbeltos e com pernas mais longas, eles se moviam para a frente e para trás ao longo da caravana. Estavam ali não apenas para impedir que outros grupos de nômades, como eles, senhores do deserto, atacassem a caravana, mas também para guiá-la. Orientavam-se pelas estrelas e por acidentes de terreno que só eles percebiam. E conduziam as caravanas de um poço d'água a outro, separado por vários dias de marcha. Bastava um pequeno erro de rota para a caravana morrer todinha de sede. Por volta das 9 horas da manhã, o sol já se fazia insuportável de tão quente. Embora estivessem vestidos como os árabes, com amplas roupas de lã que preservavam contra o sol a temperatura dos corpos, meninos sentiam-se tontos de calor e mal conseguiam abrir os olhos. Tamanha era a luminosidade do céu e das areias, e pararam. E uma centena de tendas, entre grandes e pequenas, foram armadas, como se uma pequenina cidade ali surgisse, de repente, no deserto. Os homens deram um pouco de água e alguma comida para os cavalos, aos burros e aos jumentos que acompanhavam os camelos. A estes não deram de beber, pois eles traziam seus estômagos cheios. E os meninos viram que alguns caravaneiros ordenavam camelas e lhe foram pedir um pouco de leite. Tiravam leite das camelas, e eles foram pedir leite. Dormiram sob as tendas até o crepúsculo. Uma trombeta foi que os acordou. Desmontaram então o acampamento e de novo saíram deserto afora, animados pelo rufar dos tambores. A noite se foi tornando fria, cada vez mais fria, gelada mesmo. Então, em alta noite, sob um céu espantosamente estrelado, novamente armaram as tendas e dormiram até o prenúncio do novo dia. Assim foi durante 6 dias. Cada manhã o sol parecia queimar ainda mais e de noite tirintavam de frio. Não se bebia senão 2 vezes ao dia, meia caneca de água, uma água que cada vez mais tinha cheiro e gosto ruim. No 6º dia chegaram a um pequeno oásis. Mal se avistaram as frondes das palmeiras e os camelos saíram em disparada na direção da Mancha Verde. Gustavo foi um dos primeiros a mergulhar o rosto e dizer: que delícia, naquela grande poça de água, quase uma lagunazinha que havia no centro da verdura. Ouviu então ao seu lado um barulho estranho e forte. Um camelo bebia a grandes sorvos, parecia uma bomba a sugar a água. Ficaram ali 2 dias, descansando. Trocaram algumas mercadorias que traziam por alimentos frescos produzidos pelos arantins, que são os servos dos tuareguês e vivem e trabalham nos oásis. Regalaram-se com a doçura das tâmaras e ajudaram a encher com elas várias cestas para serem consumidas durante a viagem. Os meninos tomaram banho na maior felicidade. Durante a caminhada no deserto, quando tinham de limpar as mãos, faziam como os demais caravaneiros e as esfregavam na areia fina. Agora não, podiam até brincar na água. Antes de partir,
lavaram-se de novo, beberam bastante e encheram seus odres e encharcaram o estômago dos camelos. Tinham pela frente um trecho especialmente duro, entre 10 e 12 dias de viagem sem um único poço. Além disso, boa parte do trajeto não se dava mais sobre o areal, mas sim sobre um chão de pedras. Nesse longo trecho, o sol, a bater nas rochas nuas, ficava ainda mais quente. Já estavam meio mortos de sede e cansaço, e a pele a arder ressequida, os lábios rachados, as pálpebras pesadas, quando um tuareguê trouxe a notícia de que se aproximavam de um poço. E de repente, no meio do areal, rodeado por um monturo, deram com um buraco estreito e fundo que passaria despercebido se a quem não soubesse, como sabiam aqueles tuareguês, que ali tinha água. Armaram as tendas perto e usaram da água com cuidado e novamente partiram em busca do outro poço, de um outro oásis. 2 meses durou aquela penosa viagem da travessia no deserto, até que certa manhã, bem cedinho, quando já percorriam uma estepe rala, viram ao longe o contorno de um vilarejo. Alguém tirou força dos pulmões e tocou uma trombeta. Outros caravaneiros começaram a bater nos tambores. Da cidadezinha, pessoas corriam ao encontro daquela caravana com cabaças cheias de água. E os meninos desceram de seus camelos e correram na direção delas. Logo estavam cercados por outras crianças, as mais velhas vestidas com uma espécie de camisolão largo. As com menos de 6 anos de idade estavam nuas. Zezinha, Inácio e Gustavo juntaram-se à festa daquelas crianças com música e dança e foram recebidos assim a caravana. Os habitantes do vilarejo mandaram carneiros e cabritos para o que era quase um banquete. E naquela noite os meninos dormiram numa casa de barro. Então tá aí, pessoal, fechando esse primeiro capítulo. Não percam, amanhã a gente vai dar continuidade ao capítulo 2, que tem o título Tombouctou, ok? Até lá, aquele abraço, valeu, tchau, tchau.